Olá, amigas aceleradas, mais um encontro e nós estamos aqui, o nosso quadro, jornalistas, colunistas, comentaristas, pilotas, tudo que dá. Um alô especial para quem está assistindo a gente, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal. A gente está aqui com Licinaira Barroso, mais conhecida como Lili. Lili, aquela que acelera no Pão de Queijo com a autopista de Belo Horizonte. Boa noite, Carol. Boa noite, meninas. Boa noite. Celinha Murgel, nossa paulistana, enciclopédia do automóvel, esposa de ninguém menos que Silvio Porto, compondo com ele, dirigindo alto. Eu espero que ele esteja bem aí do seu ladinho. Está sim, está aqui também, viu? Ele fica sempre ouvindo para ver o que eu estou falando, né? Boa noite a todas. Né? Fica de olho, né? Boa noite a todas, mais uma vez com vocês, né? Com Aceleradas, né? Nossa baiana favorita, Selminha Moraes, a mulher mais importante do automobilismo brasileiro e diretora do programa TV Bahia Motor. Cadê Selminha? Cadê Selminha? Tira tudo isso que ela falou aí, só Selma Moraes, jornalista. E já tá bom demais, né? Bahia Motor. Boa noite, meninas! Saudade boa de noite. Semana passada eu estava aqui, mas acompanhei vocês depois. Um beijo no coração. A Ana Célia, que nossa representante do Piauí, que não pôde estar aqui hoje, é uma estudiosa, acadêmica, então deixa a menina estudar, né? Alguém tem que ganhar dinheiro. Para terminar, Elzinha, Carol Villanova, aqui falando direto de Santos, litoral de São Paulo, representando as revistas Oficina News e Frete Urbano. Mas, minhas queridas, eu tenho uma surpresa para vocês, porque nós temos um convidado especial hoje. Mas espera, olha quem é, olha quem é. Ou deve ser do Dilcer. Dilcer! Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas. Vocês fazem ideia do quanto eu estou feliz de estar aqui com vocês? Vocês fazem ideia do quanto eu me senti olhando assim pelo buraco da fechadura? Porque eu estou olhando vocês há uns 10 minutos já, esperando a Carolzinha me autorizar. E aí eu escuto Demaquete, Fuscão, Chevette. Vocês fazem ideia da importância de cada uma de vocês no cenário do automóvel na América Latina e quanto tempo de bagagem vocês têm, o quanto vocês têm que contribuir ainda para esse segmento e do quanto eu estou feliz. Selma, você é minha eterna presidenta. Eterna. Célia Murgel foi minha professora na 4 Rodas. Nossa, pelo amor de Deus. Carolzinha, eu lembro de você no lançamento da Paraty Bolinha, que a gente estava em algum lugar desse Brasilzão. Nossa Senhora. Ave Maria. Lembra disso? Faz tempo essa, hein? Eu acho que tinha uma praia. A minha mineira mais parceira que eu tenho nesse segmento. Boa noite, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, Ricardinho, você está no meio de uma mulherada. E é delicioso isso. É delicioso isso. Num segmento que tradicionalmente é tão machista, vocês falando sobre carro, no mesmo nível de competência e com a mesma força dos melhores jornalistas meninos do Brasil, vocês aqui são vitoriosas. E é por isso que eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, muito feliz, não pela amizade que a gente tem, mas pelo respeito profissional que cada uma de vocês conquistou. E isso é, assim, fundamental para o trabalho. Não à toa, eu estou felicíssimo de estar aqui com vocês. E eu quero saber de tudo. Desde o Neto, que está com problemas intestinais. Eu quero saber da Vermaguete. Eu quero saber do Chevette. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de chegar do evento da Jeep. A gente fez a live. Assistimos a live. Eu fui para lá de Chevette. Eu não fui de Jeep, eu não fui de Toro. Eu fui de Chevette, que é um dos carros antigos que eu tenho. E é uma paixão que eu tenho. E aí, quando eu vi a foto do Chevette amarelo lá, o meu é igualzinho àquele, só que é um branco. Ave Maria. Nossa, que ano é? Ele é um 77. Nossa Senhora. É a última carroceria daquela versão, né? Que é o Opel Kadett alemão, é a última carroceria daquela.
E o meu eu reformei ele inteiro e foi uma delícia, assim. Sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco os meus velhinhos para andar. Selma, você faz ideia do quanto eu estou feliz de estar aqui, Selma? E Selminha tá estátua. Estamos com a Congelou. A internet tá igual. Internet da Bahia, gente. Olha aí como é que é. Deixa eu tentar por ela de novo. Pronto. Selminha sumiu. Oi. Selminha. Mas o nosso programa é assim, viu, Ricardinho? Ele para de vez em quando, a gente fofoca, fala alguma coisa diferente. Eu até estava achando que a gente ia chamar você hoje para falar de cabelos, né? Shampoos, eu não consigo ajudar muito nesse ponto. Cabelo não é o meu forte, eu não consigo ajudar muito. Mas pode participar também da conversa, porque eu sou bom de papo, falo de qualquer coisa. Deixa eu íntimo com cabelo, mas posso falar também. Me falem mais do projeto, como é que vocês estão indo. Gente, sério, é muito bacana estar aqui com vocês. Muito bacana. E esse é um projeto que a gente está há um tempão já pensando, estudando, querendo fazer. E finalmente, esse ano, a gente reuniu, agora vai. Que legal. Muito bacana. Estamos no terceiro, né? Eu sei, estou acompanhando. Cada programa a gente escolhe um tema, né? A semana passada a gente falou sobre o motor 1.0 turbo e essa semana a gente vai falar dos carros que marcaram nossa infância. Você tem algum carro que marcou a sua infância? Eu tive vários. Eu sou muito apaixonado pelos carros nacionais dos anos 80. Porque nos anos 80 eu era adolescente. Porque nos anos 80 nós não tínhamos acesso a carros importados, a abertura da importação veio só nos anos 90. Então, assim, todos os carros nacionais dos anos 80, de alguma maneira, marcaram a minha adolescência. Então, hoje, por exemplo, tentando resgatar essa história, eu tenho um Uno 1.5R, eu tive Fusca, que eu acabei de vender, Fusca eu tive vários, eu tenho Chevette. Então, assim, tem carros antigos que eu vou olhando, já estou atrás de um 147, de um Fiat, que aquele que eu uso lá, aquele não é meu, aquele é o do museu. Mas, assim, os carros dos anos 80 me marcaram. Meu primeiro carro, Carol, foi um Fusca. O meu também. Você viu a foto aí, né, que eu mostrei antes? Naquela época, eu recebi o carro antes de tirar a carta. Eu ganhei o carro antes de tirar a habilitação, né? E eu comecei a trabalhar no segmento, ainda antes dos 18 anos de idade. Então tem muita foto minha dirigindo carro de teste por aí, eu não tinha carta, hein? Olha só como os tempos eram loucos. Chegou a Selminha, mas ela... Selminha, voltou, meu bem. Selma, sua internet está igual a internet da Bahia, Selma. O que está acontecendo? Voltou. Internet preguiçosa. Agora, eu vou... Voltou. Eu vou mostrar para você. Esse fundo que parece uma TV ligada, é de alguém aqui? Eu acho que é de Dilson. Não. O fantasma, o poltergeist. Peraí, tá vazando o áudio aqui? Não. Parece alguma TV ligada, alguma coisa assim, não? E aí? Para mim, não. Não é, menina? Vocês estão me ouvindo? Aí. Vê se melhorou. Agora, pode ter sido a minha, 100%, sim. agora desligou. Melhorou. Ótimo. Olha, deixa eu seguir aqui rapidinho. É o seguinte. Eu pedi às meninas mandarem para mim fotos de quando elas eram crianças. É daqui. Né? E relacionado com carro, com alguma coisa que tenha rodas. Então eu vou mostrar para vocês a primeira foto de um primeiro veículo de 4 rodas, que eu vou mostrar aqui para você. Vamos ver. Quem é a peça? Carol. Carol, só pode. Eu estou dizendo assim, cadê a minha Ferrari? Espera aqui, ó. Essa daqui, então, eu vou dizer uma coisa. Licenaira. Licenaira! Damos surpresa para quem ela vai mostrar. Meu primeiro trator. É verdade. Eu amava esse trator, gente. Eu não gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de carrinho, de velotrol, autorama. Eram as minhas brincadeiras de criança.
Que carro que é esse Ainda mesmo, não. dona da foto? Ah, é. Esse é um Thunderbird, 1959. Era do meu avô. Essa Eu menininha, adorava passear nele. essa Sou eu. menininha, então... Olha, deixa eu ver se tá todo Era uma mundo delícia aqui. passear nesse carro, viu? E o Não sei mais se legal ele- desse carro, Fotos, gente, assim, que vocês estão era completamente conversível. dispostas. Vocês quê? estão Diga, completamente Dilson. dispostas a revelar a idade. Thunderbird 59, Celinho do céu. Eu não conheço. As pessoas vão descobrir que você está com Dilson. mais de 30. né? Dilson, Então, você eu não Diga, vou contar Thelma. quanto. Você percebeu que eu não estou aí? Eu Mas sou porque tão você é velha muito que nova, nem meu carro amor. tem pra mim aí, ó. Você é muito nova, meu amor. Você já é a época de Eu Mob, não- de Uno. Você é de eu uma não- época mais nova. Não, eu não quis revelar. Eu não quis revelar a minha idade. Por isso que eu não mandei foto, porque eu não sou besta. A Carol durante a semana toda está Adorei combinando. A Carol está a semana toda combinando essa surpresa e é uma semana muito corrida, até pelo evento que nós fizemos da Jeep e tal. E vocês sabem bem, tem todo um preparativo. E aí a Carol falou: Dilson, manda as fotos. Falei, Carol, eu estou no 3º casamento. As fotos, elas vão se perdendo pelos casamentos. O dinheiro, né? A pensão. E aí eu falei, eu não vou conseguir mandar foto. Não vou conseguir mandar as fotos. Mas eu confesso, a vez que assim, vendo a foto de vocês, é uma coisa muito gostosa. E também, Carol, assim que eu for achando as fotos, eu vou mandando para vocês, porque as minhas ex-mulheres não são tão ruins assim, não. Elas são... Eu guardo tudo. Achando as fotos, eu vou mandando para vocês se divertirem aí. Eu tenho. E Combinado. olha, eu fiquei assim, ó, perto de ligar pra Silvane e pedir pra ela. Silvane, é impossível, não tem uma foto do tio, você é pequenininho? Mas eu falei, Ela deve ter lá. deve ter. Deve Aliás, uma certeza história que tem. engraçada que você falou de Silvana, e eu lembrei do Douglas, obviamente. Quando eu tive meu primeiro Fusca, eu tinha meus 16, 17 anos de idade, a primeira coisa que eu queria fazer era mexer no motor. E fui lá e envenenei o motor. Eu já fazia Senai, já conhecia um pouco de mecânica, já trabalhava como mecânico, então eu fiz o veneno do meu motor, do Fusca. E nos finais de semana, quando não tinha corrida, porque o Douglas corria de Speed. Speed era uma categoria só de Fusca. Então, eu descobria, né, quando não ia ter corrida, eu ia na oficina, roubava os carburadores do Fusca de corrida do Douglas e colocava no meu Fusca. E aí, no domingo à noite, eu voltava para a oficina e devolvia os carburadores. Então, assim, só essas histórias hoje, elas parecem tão infantis, mas que são tão gostosas e que marcaram, assim, você falou agora, eu lembrei, imagina, isso deve ter... Ô, mais Dilson, não tem uma história de um tal do xixi? Ah, do xixi tem várias vezes. Isso era marca registrada. Não foi negócio do para-choque, não sei o quê? Tem, mas a do xixi ela é mais recente. Aí eu já era recente? piloto, eu já era piloto profissional, né? Já tinha a minha equipe de competição. E numa das largadas eu desço do carro, aquele momento que antecede a largada, 5 minutos antes, e eu estava muito apertado. Dá uma ansiedade, né, na largada, né? E eu desci no grid, faço xixi no carro, o xixi escorre, faço xixi no pneu, o xixi escorre, e aí eu entro no carro, me amarro novamente no cinto e passo um rádio para o chefe de equipe. Falo, tem alguma coisa vazando no carro. Eu olho, sério? Ele pula a mureta. Ele pula a mureta. É o Betinho da Assistente Técnica, que é um cara assim que eu amo de paixão, meu amigo até hoje. Vai me dizer que ele passou a mão no O chão. Betinho pula o muro, desesperado, vai lá, passa a mão e cheira. Eu já tô amarrado no carro, e tô falando com ele pelo rádio, e aí ele passa a mão no rádio e fala comigo assim, eu entendi o recado e fica tranquilo que isso vai ter devolução. E aí a gente pega a vida, faz a corrida e todo mundo dá risada com essa história, mas o mais engraçado e nojento é que nas corridas seguintes, mesmo momento da largada, a gente fica um pouco parado, tem a foto promocional e tal, e o Betinho, como ele era o chefe da equipe, ele tinha acesso ao grid de largada, então ele vai lá no grid de largada, e ele é um cara muito gentil, muito bacana, leva água para mim,
e dá aquele aconselhamento, fica tranquilo. Já estou até imaginando. Eu também estou imaginando. Aí ele pega o meu capacete. E vocês já imaginaram o que ele fez no meu capacete, né? E eu não vi. Eu só percebi quando eu coloco o capacete. E aí ele me chama no rádio e fala... Olhou o cabelo todo. Não, imagina, o cabelo caiu por causa disso. E aí, Selminha, ele fala assim pra mim: aprenda uma coisa na vida, meu caro amigo. Tudo que faz Jin faz Dong. E eu nunca mais vi essa história, até porque as tocadas que nós fazíamos eram tocadas longas, 2 horas dentro do carro, né? E eu lembrei do Betinho durante essas 2 horas facilmente, quando o calor começou assim. Maria! Uma mistura de suor, com ureia, foi muito divertido. Não. Eram corridas de longa duração, era o Campeonato Brasileiro de Endurance, do qual a gente, enfim, a gente foi até campeão, né? Durante 3 anos a gente foi campeão, tricampeão. Mas era uma corrida, se eu não me engano, essa do capacete mijado foi em Tarumã. E devia estar um calor como está nessa época que a gente está vivendo agora. Então, vocês imaginam... Foi refrescante. Exatamente, esse cenário. Imagina o quanto a gente se divertiu, né? E o quanto a gente sofreu com corrida, né? Mas são as histórias que os carros e os amigos proporcionam pra gente, né? É verdade. Quando é que eu teria a oportunidade de alguém fazer xixi no meu capacete e eu colocar aquele capacete? E não tinha outro, né, gente? Não dava pra trocar o capacete, né? Então tinha que pôr o capacete mijado. Então são histórias maravilhosas. Gente, nós temos tanta história na nossa vida, né? Nesse caminho todo de automobilismo, gente, que acho que a gente ia ficar a noite inteira. Mas a gente marca um outro dia para contar as histórias. É verdade, né? Ô, Selminha, tá escutando aí, minha linda? Você tá tão quietinha. Qual foi o carro que marcou a sua história? Você não quer contar pra gente? Eu estou impaciente com a internet de Baiano. É uma preguiça que te dá dó. Eu boto a mão aqui, 2 horas pra mão aparecer ali. É verdade. Vocês estão me ouvindo bem? A gente ouve bem. Olha. Mais ou menos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Meu Deus do céu. No começo eu queria que vocês falassem um pouco. Eu queria que... Agora não estamos escutando mais. Isso faz parte da live, gente. É isso. É verdade. Que delícia. Da internet faz parte da internet baiano. Selma. Fala com a gente, Selma. A Selma sumiu. Eu vou passar para a Licinaire, então, contar um pouco do carro que marcou a vida dela quando ela era criança. Olha, Tá. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira, é brincadeira. Por incrível que pareça, o carro que mais marcou minha infância, o carro que mais marcou minha infância, eu era muito pequena. Foi o carro que meu pai já tinha quando eu nasci, que era um Femac Belcar, 1967. E outro dia eu conversando com ele, falando sobre esse carro, ele falou assim: mas você lembra desse carro, senhora? Você era tão pequena. Eu falei: pai, mas era o carro assim que eu mais me lembro de estar nele, de passear, né, com ele. Não tinha, né, naquela época não tinha assim, segurança, não tinha nada disso, né? Então eu ficava aquele banco enorme lá atrás só para mim, que então, eu fui filha única até os 5 anos de idade. E é o carro assim que mais me marcou mesmo a infância. Depois vieram outros, Fiat 147, Brasília, Opala, né? Mas o que mais me marcou foi esse Belcar 1957. Muito interessante. Sabe que né? O Fiat... 57, não, mesmo, 67, gente. 67. 67. Eu tive uma 67 também. Que cor era? DKV? Era uma azul. Isso. Era uma meu pai era uma bege. Eu tive uma 67. Mas a Vemaguete é a piruinha, né? Foi o meu primeiro carro antigo. Eu ainda era repórter e foi aí que eu me descobri também como antigo mobilista, assim, o cara que gosta da história do carro materializada nos próprios automóveis, né? Olha só. E o motor 2 tempos?
Sim, lembra sensacional. Lembro. Lembro que Bob Sharp, pelo telefone, me ensinou como colocar no ponto o motor 3 cilindros, 2 tempos da Vemaguete, que tinha 3 platinados. Nossa. 3 Bob Sharp. O Bob Sharp comigo no telefone me ensinou a colocar o motor no ponto. Foi sensacional. E não tinha celular, né, gente? Eu não falava tinha celular. Não. Corria lá no carro, mexia, voltava, ligava pro Bob. Olha, eu posso completar uma coisa? Meu pai tinha o DKV também, Vemaguete. Por isso que eu estava falando dele, mas era acho que 65 e era uma piruinha. E era meu pai, minha mãe, nós éramos em 5. Né? Então, a gente viajava muito para a fazenda lá em Matão com essa piruinha. Então, o que meu pai fazia? Colocava 3 no banco de trás, sem cinto de segurança, né, gente? Porque naquela época, né? E aí, a parte de trás, onde ele arrumava a bagagem, e aí ele arrumava uma cama. Então, 2 iam dormindo e 3 iam no banco de trás. Aí, na metade da viagem, porque Matão era longe, né? Era uma viagem super longa. Aí, a gente trocava de lugar. Vinham 2 pro banco e 2 subiam para dormir. Então, é uma história muito legal. Eu lembro muito dessa época. Mas meu pai depois teve outros carros. Ele teve um Fissore, que acho que também era da DKV, né? Eu acho. Isso, não lembro. era o mesmo motor, inclusive. Então, ele teve esse Fissore e depois... Aí veio um monte de carro, né? Teve Opala, teve... Aí depois os mais novos, Corcel... Não, Corcel também era antigo. Depois ele teve Monza, Cadete, aí veio... Hoje tem um Posso contar uma historinha do Monza? Monza, eu não era criança, mas eu já era adolescente, 16, 17 anos. O Monza era o carro dos meus sonhos. Eu queria arranjar um namorado que tivesse um Monza. Achava maravilhoso. Eu tenho uma prima que a gente é muito próxima. E ela é um pouquinho mais velha. E ela arranjou um namorado que tinha um Monza. Eu tava meio nervosinha, assim, não sei o quê. E aí um dia ela trouxe pra conhecer o rapaz super metido, mas ele era meio burrinho, né? Aí eu falei assim pra ele, você tem um Monza? Ele falou assim, eu tenho um Monza Classic. Nossa! Ele tem uma... Eu falei, ainda bem que ele não tem uma bicicleta, né? Eu pensei que você fosse roubar o namorado da sua amiga. Eu achei que o final da história ia ser essa, Célia. Roubava o namorado e o Monza do namorado. Não, Monza Classic não. Classic não dá, né? Não dá. Mas olha, a Lili falou do 147. 147, minha mãe teve um branquinho quando eu era novinha e ela deixava eu dar uma volta no quarteirão toda vez que eu lavava ele, né? E das loucuras que a gente fazia, porque na nossa época não tinha carta, não tinha... Eu tinha aqui uns 13, 14 anos. Absurdo, né? Hoje não façam isso, crianças. Mas... E você sabe que o Fiat completou recentemente, o Dilcer pode ajudar aqui, 40 anos, não foi isso? E o primeiro 147 ele é de 76, né, no Brasil. Eu acho que o álcool que foi 40 anos. E ele tinha um motor 1.3 de 62 cavalos. Conta pra gente como é que é um motor 1.3 da Fiat hoje, Dilcer. Quantos cavalos tem? Qual é? 109. E a gente está vindo com turbo. E a gente está vindo com turbo. Melhor, né? Mais de 180. Mais de 180? Mas a tecnologia mudou bastante, né? E assim, eu lembro que tinha um aspecto muito romântico. Eu ficava apaixonado. O meu avô tinha um Chevette a álcool. Vocês vão lembrar bem da época dos carros a álcool carburados. Sim. Aquele que não pegava de manhã, não era? Carolzinha. Então, tinha afogador, né? Então, era afogador. Puxava o afogador, apertava o acelerador 3 vezes, injetava gasolina. Rezava o Pai Nosso. Rezava isso e dava partida. Se ele pegou até a segunda, terceira partida, ótimo. Se ele não pegasse, aí você tinha que abortar todo aquele processo, esperar um pouco, porque o motor literalmente afogava,
E eu lembro de coisas engraçadas. O meu pai me levava para a escola de manhã, então ele saía, ia na garagem, dava a partida no carro, fazia o carro funcionar, deixava o carro esquentando, Carol, e ele voltava para tomar café com a gente. E o carro ficava ligado na garagem. Hoje isso é muito triste. Inadmissível você ter que esquentar um carro, gente. Nossa. Desce da partida e vai embora, né? Se tiver eu acho em 3 graus negativo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele tem que dar partida, acabou. E assim, na época, tudo aquilo era normal, né? Porque não tinha outros carros que não aqueles, com aquela tecnologia, com aquela funcionalidade. Então era normal, era aceitável, era uma curtição. E aí depois eu vou crescendo, e aí eu assumo esse processo de dar partida no carro. Era o máximo, eu abri o olho de manhã, dar partida no carro. Era o seu prêmio, o seu prêmio do dia era virar chave ali. Eu entendo perfeitamente. Eu lavava o carro inteiro para dar uma volta no quarteirão. Exatamente. Não é verdade? Ó, Selminha voltou. Ô, Selminha, fala um pouquinho pra gente escutar sua voz, meu amor. Seu primeiro carro, Selma, diga pra nós. Eu tô com tanto medo de falar, porque eu mudei, saí de uma sala, vim para um quarto para ver se... Tá dando para ouvir? Agora tá melhor. Agora tá 100%. Tá, muito bom. Meu primeiro carro foi um Fuscão. E a gente tem muitas histórias de Fuscas. Gente, eu tive 7 Fuscas. 7. Uau! Entendeu? Nossa! Não, e o meu Fusca, meus Fuscas eram assim maravilhosos. Mas a minha primeira história de Fusca, o meu primeiro carro que eu comprei e paguei com o meu dinheiro foi um Fuscão. E eu comprei na mão de um policial. E, cara, eu sofri tanto depois, porque eu descobri que o Fusca já tinha capotado e tava cheio de massa em cima. Lembra que aqueles vincos que tem no Fusca, os vincozinhos do Fusca, aquilo ali eu não sabia como identificar o que era massa. E até que um amigo meu chegou e disse: "Seu idiota, venha ver o que você comprou." E aí meteu o dedo assim e saiu tirando a massa do carro, cara. Eu sofri tanto com esse Fusca por causa disso, mas a partir daí comecei a aprender a identificar o que era massa, o que era um carro capotado, brocado e que nego tapava com massa. Mas o Fusca me mostrou e me fez viver histórias maravilhosas, histórias de amor, histórias de acampamentos, 5 pessoas dentro de um Fusca, sem nenhuma barraca, dormia dentro do Fusca, embaixo do Fusca. Nossa! Era uma coisa incrível. Fusca, quem não tiver uma história para contar com Fusca, nunca viveu automobilismo, nunca viveu. Então, e eu amava o Fusca. E depois a gente foi descobrindo que o Fusca foi o carro mais vendido do mundo. Do mundo. E tem histórias maravilhosas. Mas além do Fusca, eu tenho histórias maravilhosas com Rural. Cara, meu pai teve Rural. Rural, é? E a gente... Rural, a gente vivia na fazenda. E descobri, depois de pesquisar, que a Rural, ela nasceu, na realidade, em 1956. Essa data é interessante para mim, viu? Foi quando eu nasci. E 2, 3 anos depois, ela começou a ser fabricada aqui no Brasil também, né? Que ela nasceu lá nos Estados Unidos. Tá? Para guerra, carro de guerra. Mas, gente, colocar... como é que chama? Arame, não, era corrente. Apesar da Rural 4x4, a gente colocava corrente nos pneus da Rural para sair da fazenda de meu papai. De tanta lama que tinha. A gente não tinha os famosos carros 4x4 de hoje, né? Apesar de serem carros bons também naquela época, mas a gente usava corrente. Então, falar de carros de antigamente, da nossa infância, é coisa assim para... E sem lembrar do meu querido Dilson, que meu primeiro Fiat foi um Mille, que eu paguei em dólar. Vendi uma casa que eu tinha na Ilha de Itaparica e paguei $6 mil no meu Uno Mille. No meu primeiro carro da Fiat, viu? Eu também tive um Mille. Muitas histórias pra contar. Muitas histórias. Também tive um Mille. Mas eu paguei mais caro, viu, Selma? Eu paguei $7.500. O meu Mille que eu comprei. Isso, Celinha. Eu acho que eu tô economizando meus dólares aqui. Eu acho que foi mais ou menos isso. $7.500. E eu lembro que na época, Ricardinho, quem me emprestou foi o Douglas. Te emprestou o dinheiro para comprar?
Foi muito legal. Mas, Celinha, eu paguei em dólar mesmo. Você pagou em dólar também? Paguei em dólar. Paguei em dólar. Porque eu vendi minha casa na ilha de Taparica para um médico. E parte do pagamento ele fez em dólar. E eu fui na concessionária e paguei em dólar. Muita ousadia, né? Hoje eu pago em dólar e não acho. Ô, Dilson, a gente falou do Douglas aqui, né? Eu acho que você deve ter tido, quando você era novo, vamos colocar novo, algumas histórias interessantes com o Douglas Mendonça, né? Que é um ícone de jornalismo automotivo aí há tantos anos e que você pode chamar de titio, né? O Douglas é irmão da minha mãe e, assim, grande parte do que eu mirei na minha carreira e o que eu mirei como objetivo do que eu queria ser como profissional, como pessoa, né? Tinha o Douglas como norte, né? Apontando. Minha carreira de piloto, quando eu comecei a correr, eu tive o prazer de correr com o Douglas, né? Ele obviamente, mais velho do que eu, irmão da minha mãe, mas eu tive o prazer de correr com ele. Quando ele estava acabando a carreira dele, eu estava começando a minha, e a gente dividiu o carro de corrida. Eu tive o prazer de dividir redações com ele, com a Célia, na Quatro Rodas, na Motor Show. Então, assim, grande parte do que eu projetei como objetivo de vida profissional, como pessoa, né, a ética, o caráter, veio dessa visão que eu tinha do Douglas, né? Então, o Douglas, durante muito tempo, foi, assim, o meu ídolo, porque, obviamente, ele fazia parte do meu círculo familiar, né? Então, final de semana a gente estava lá, e ele, cada final de semana, ele estava com um carro diferente. Eu era menino. Parte é legal, você andava em todos. E você andava em todos. Eu andava em todos. Ou roubado, ou ele sabendo, eu andava em todos. Por bem ou por mal? Por bem ou por mal. E ele sabia disso, né? Eu andava em todos. Então, você imagina, o Gol GTI, que é de outubro de 88, eu tinha 16 anos de idade. Ele me aparece um Gol GTI em casa. Imagina, nossa, eu roubei o carro na hora. Na hora eu roubei o carro. Imagina, eu com 16 anos de idade, o cara aparece com um Gol GTI. Não existia Gol GTI. Eu roubei na hora o carro dele, na hora. Então, são coisas que, assim, obviamente eu sempre gostei, né? E aí me contam, e eu não lembro, mas assim, desde muito menino, 3, 4 anos de idade, eu já era fissurado em carro, e fazer barulho de carro, e fingir que eu estava dirigindo. E aí, quando eu começo a ter noção das coisas, e tem o Douglas dentro de casa, falando de carro, trazendo carro, conversando de carro, e aí os meninos brincavam, né? Porque eu não tinha Playboy, eu tinha 4 rodas. Aliás, carro para mim era... Porque sem carro eu não conseguia ter namorada. Namorada era uma coisa... Os meninos naquela época era assim, né? Hoje pega um Uber e tudo bem. Os meninos conseguiam ter namorada sem carro. Eu não. Fala, não, eu sou limitado, eu preciso ter um carro antes, né? Então... Pelo menos assim, uma RD, né? Pois é. Pelo menos uma XL, uma RD. E aí veio motocicleta junto, né? E aí eu fui apaixonado por motocicleta, enfim, e até hoje eu sou. Mas tudo que era ligado assim a motor, e aí toda a minha formação, né? Fui fazer Senai, fui fazer jornalismo por causa do automóvel, porque não era meu sonho ser jornalista, mas eu enxerguei no jornalismo uma possibilidade de poder falar de carro para pessoas que gostavam de carro. Então casou, né? Casou. E hoje, assim, o meu trabalho, as coisas que eu faço, conviver com pessoas que vivem automóvel, trabalhar em projetos de automóveis, que era o meu grande sonho, e trabalhar em projetos de comunicação de automóvel. Então, toda a minha vida foi pautada em cima da gasolina, do diesel, do turbo, do etanol, do 4x4, né? Então, hoje, assim, eu sou realizado profissionalmente, realizado como pessoa, mas tudo isso começa lá atrás, quando eu começo a ter noção do que eu queria ser, e eu tinha o Douglas na minha alça de mira, né? Falei, não, quero ser ele, né? Quero ser o que ele faz, quero fazer o que ele faz, quero entender de carro como ele. Faz bem, né? Então eu tive uma... Douglas é uma referência, né? Sim. É verdade. Pessoal, olha, deixa eu falar, a gente estourou a beça nosso tempo, que a gente tinha combinado. Eu tinha até falado com o Ricardo. É que, Ricardo, o seu compromisso de hoje eu acho que está mais light, né? Não, eu tinha agora uma conversa, mas Tinha, não, porque eu já acabei de olhar aqui, mas era com os gringos, então tudo bem, eles não vão nem
Não vou nem ter como eles pedirem a minha cabeça, porque eles nem sabem quem é meu chefe, então tá tudo bem. Você fala assim, mas foi o fuso horário, Foi o fuso horário, Não, agora com os americanos, né, amor? Agora com os americanos. Mas é um prazer. Fala que você estava com as amigas aceleradas. É um prazer, o tempo voou realmente, porque a conversa foi muito boa, uma delícia. Gente, é muito legal, né? E olha, o nosso programa vai ao ar, Carol, segunda-feira, né? Dia 12, que é o Dia da Criança. Dia das Crianças. Então, eu acho que a gente podia lembrar, né, que tem uma estatística que diz que 1.200 crianças morrem por ano em acidente de carro. Então, eu acho que a gente devia reforçar que tem a lei da cadeirinha, né, que é do CONTRAN, que tem umas regras para transporte segura, né, transporte seguro das crianças dentro do carro, menores de 10 anos, né? Então, sempre no banco traseiro, com cinto de segurança, lembrando que até 7 anos e meio, né, tem que usar o bebê conforto, ou a cadeirinha, ou o assento de elevação, né? Porque a gente anda nas ruas e vê muito carro com os pais com cinto e a criança em pé entre os bancos, né? Então, lembrando que é miolo, falta miolo na cabeça desses pais. E aí isso realmente tem que mudar. Então, tem que reduzir os riscos de morte, né, dessas crianças, porque também nessa estatística, né, que foi feita, se as crianças forem acomodadas, né, na cadeirinha, no bebê conforto ou nesse assento elevado, né, reduzem até 71% os riscos de morte das crianças. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o Dia da Criança para reforçar isso para os pais, né, e para acomodar as crianças de uma forma bem segura no carro. Né? Então tá bom, Celinha, ótimo. Meu recado para o Dia das Crianças é esse. Dilcer, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui, gente. Vamos fazer mais vezes. Meninas. Amei. Vamos fazer mais vezes? Vamos, claro. Estou sempre à disposição, Dilcer, tem muita história bacana. É só você me ligar, Carol, depois das 11 da noite, que é quando a gente consegue conversar, né? Eu durmo com as galinhas, filho. Eu durmo 9 horas da noite, eu tô dormindo, sou velha. Hoje você vai abraçar. Prazer enorme estar com vocês, com pessoas incríveis, com profissionais que realmente... A Selma, né, uma lenda no automobilismo, no mundo do automóvel, no jornalismo. Verdade. Celinha, que eu tive o prazer de trabalhar na Editora Abril. Lincinária, minha mineira, jornalista. Carolzinha, minha amiga de longa data, né, Carol? Mas, assim, o respeito e o carinho que eu tenho por vocês... E por vocês terem conquistado tanto espaço num segmento hoje muito mais diverso, mais inclusivo, mas vocês conquistaram um espaço que era muito machista. E isso, assim, orgulho por cada letra que vocês escreveram em algum momento da vida, por cada fala no rádio, na televisão, ou por cada tecla digitada KLW, né, Selminha? A máquina de escrever. Isso, então assim, é um prazer enorme estar com vocês. Pelo respeito que eu tenho de vocês como profissional e pelo carinho que eu tenho pela amizade de cada uma de vocês aqui. Coraçãozinho para você. Só um parênteses, já que nós estamos falando de criança, eu levei meu neto para passear na nova estrada. Ele olhou para mim e fez: minha avó, este carro é demais. Aí eu falei: é bonito, né, filho? Não, vovó, é lindo. Esse é lindo. Então ele ficou apaixonado. E tem mais, é porque eu não consegui filmar. Ele e minha neta, que é mais nova que ele tem 4 anos e minha neta tem 1 ano e meio, ficaram saltitando na caçamba da caçamba. Na caçamba. E os dois subiram no teto. Se tiver alguma coisa amassada, a culpa é de Gabriel e Gabriel. Os dois subiram no teto e só queriam brincar. Tá caçamba pro teto. Então, realmente, a Picape fez sucesso aqui na casa de Selma Moraes, viu? Aliás, as 3 versões. Então, foi um show que cada dia eu aparecia com uma diferente. Vovó é a mesma, mudou a cor.
Mudou a cor. E tem mais, só para encerrar, porque eu morri de rir, só para encerrar. Ele olhou para mim e disse: vovó, por favor, você está comprando carro demais, vovó. Tem uma música. Não estou comprando, não, filho. Isso é carro de montador. Tá tocando um celular. Eu acho Tá que tocando um celular. Ele... Um beijo, foi ótimo. Beijo, gente. Meninas, foi muito bom ver vocês. Né? Obrigado, gente. Volta mais vezes, viu, encontrar vocês. Obrigada, Ricardinho. Muito bom beijo. te ver. Adorei também. Um beijo. Tchau. Boa noite.